Em nome da diretoria da Oncologia e Hematologia do Albert Einstein, eu agradeço a presença de todos. Hoje nós teremos duas palestras. A primeira com o professor Nelson Volosky, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e é cirurgião vascular. E a segunda com o Dr. Oren Smalets, que é oncologista, formado na Faculdade de Medicina da USP e com especialização no Memorial Sloan Kettering de Nova York. É uma das nossas principais referências em oncologia clínica. E esse tema é um tema, acho que é extremamente interessante para todos. E como eu sempre falo nesses nossos eventos, ele cumpre uma função que é uma das funções primordiais do Einstein, que além de ter a sua função de ser um parâmetro de excelência técnica, uma referência para o mercado de saúde, ele se coloca como, em sua missão, um difusor de conhecimento, né? E conhecimento para médicos, e aí vem a nossa Faculdade de Medicina, conhecimento para profissionais de saúde, com nossa Faculdade de Enfermagem, com nossos cursos de pós-graduação. Hoje o Einstein, para que vocês tenham uma ideia, ele tem, durante o ano letivo, mais de 4.000 alunos em todas essas áreas. E também para o público leigo. Eu vejo que hoje nós temos uma série de pessoas que não são necessariamente do mercado de saúde. E é isso mesmo. Então, vocês aproveitem, suguem todo o conhecimento desses dois palestrantes que são luminares no sentido, e a gente tem que realmente pensar que, graças a Deus, né, a oncologia ela vem caminhando a passos largos. Uma série de novidades aconteceram durante esses últimos anos aí. Esse congresso americano trouxe uma série de bons auspícios, e nós temos cada vez mais ganhado batalhas nessa guerra contra o câncer. E uma das principais batalhas que nós precisamos vencer é a batalha contra os mitos, contra os medos e contra a falta de conhecimento. Então, esse evento vem ao encontro dessa necessidade. Aproveitem e realmente abusem dos nossos palestrantes. Obrigado. Boa noite. Eu sou Nelson Volosky, eu sou cirurgião vascular aqui do hospital. E eu comecei minha formação, eu fiz faculdade na Santa Casa, na década de 70, 1984, eu fui fazer cirurgia geral no Hospital das Clínicas. Na década de 70 eu estudei junto com o Wilson, a gente estudou junto no Bandeirantes. Depois a gente veio se reencontrar de novo durante a residência no Hospital das Clínicas. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral e durante a minha residência de cirurgia geral, na década de 80, o tratamento do câncer era inicial, vamos dizer assim. E os mitos eram gigantescos. Todo mundo, quando era criança, ouvia dizer uma série de coisas que não refletiam a verdade. Isso na década de 80. Posso garantir para vocês que isso mudou bastante nesses últimos anos. Quando eu fiz cirurgia geral, obviamente eu já tinha um histórico familiar, meu pai era cirurgião vascular, então eu tive essa tendência, apesar dele ter morrido quando eu estava no 5º ano da faculdade, tive essa tendência de fazer cirurgia vascular também. As pessoas que eu conhecia, que frequentavam minha casa, eram todos cirurgiões vasculares, e nem passava na minha cabeça tratar câncer, né? Entretanto, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu tanto na minha vida quanto no desenvolvimento do tratamento do câncer do ponto de vista vascular. E vou contar uma série de detalhes, vou misturar minha própria história com a história dos catéteres no tratamento do câncer. Então, a primeira pessoa, quando a gente fala de catéter, que participou desse desenvolvimento das vias de acesso para a quimioterapia, foi um arquiteto, astrônomo, geógrafo, matemático e anatomista, esse Christopher Wren. Ele era mais arquiteto do que tudo. Ele estudou em Oxford e
Em 1600 e alguma coisa, 657, ele criou a primeira agulha hipodérmica. Então era um sujeito que a gente chamaria hoje de um inovador, né? Ele era um inovador e ele criou a agulha hipodérmica, não sabia exatamente para que isso serviria, mas serviu para alguma coisa, né? Se vocês forem para Londres e pegar aquele ônibus de 2 andares, tem uma região de Londres que, depois que teve um incêndio muito grande, ele reconstruiu um bairro inteiro em Londres. Então ele é realmente uma pessoa muito importante para os ingleses. E para nós, mais ainda. Em 1663, 7 anos depois de ter criado a agulha hipodérmica, fizeram as primeiras injeções de líquidos em cães. Para que servia isso? Ninguém sabia. Então criaram, testaram, acharam interessante. Dennis, em 1667, 10 anos depois, fez a primeira transfusão sanguínea em seres humanos, o que poderia ter sido motivo de salvamento de muitas e muitas vidas, se tivesse dado certo essa primeira tentativa. Eles pegaram sangue de ovelhas e injetaram em seres humanos. Não deu certo. Morreram todos os seres humanos porque era incompatível o sangue de ovelhas com seres humanos. Depois, o próprio Dennis injetou sangue de humano em humano. Infelizmente também não deu certo, porque o sangue, para ser transfundido de um indivíduo para o outro, você precisa ter os antígenos têm que ser adequados. Então, o fator RH não era conhecido, nem o fator ABO, e também não tinha anticoagulante. Então, deu tudo errado. Então, nós estamos falando 1667. Os resultados foram tão ruins que só em 1937, quando desenvolveram e descobriram o fator RH e a heparina, é que esse tipo de terapêutica passou a ser utilizada na prática. Então, passamos mais de 200 anos da invenção da agulha hipodérmica para passar a ser utilizada essa invenção para alguma coisa. Na realidade, tudo vem da segunda metade do século passado. Tá? Faz muito pouco tempo que a medicina se desenvolveu muito. A cirurgia vascular se desenvolveu muito a partir da segunda metade do século passado. Inclusive, o Einstein, ontem foi nosso aniversário de 60 anos da sociedade, né? Essa sociedade foi fundada há 60 anos, e na época a sociedade definiu que o nome seria Einstein, em homenagem ao Einstein que tinha morrido um mês antes de um aneurisma de aorta abdominal, que é da minha especialidade, né? Em 1937 definiram o fator RH e em 1943 foi realizada a primeira hemodiálise. Era um procedimento bem rudimentar, eles não conseguiam salvar as pessoas, mas foi o início do que hoje é um tratamento comum. Todo mundo conhece alguém que faz hemodiálise e vai muito bem, até poder fazer o transplante ou, eventualmente, não fazer o transplante. Em 1968, criou-se, aí a indústria passou a se envolver na produção de agulhas e catéteres, e aí o desenvolvimento de toda a área de catéteres e diálise evoluiu violentamente. Então, primeiro foi essa agulha. Na Guerra do Vietnã, eles criaram uma agulha que se introduzia direto dentro da veia, dentro do campo de batalha. Então, o indivíduo que era ferido e que perdia muito sangue, os cirurgiões que estavam dentro do campo de batalha, vocês já viram aquele seriado MESH, né? Era isso, eles dentro do campo de batalha, tratando os pacientes a 1 quilômetro. Colocava a agulhinha dentro da veia subclávia e injetava grandes volumes de soro ou sangue, ou o que quer que fosse, e salvavam muitas vidas. Na década de 70, no início da década de 70, a gente contava apenas com vias de acesso de curta permanência. A definição de via de acesso de curta permanência são todos esses, né? O gel com a agulhinha, o scalp e o íntima, que eles são utilizados por até 7 dias. Depois de 7 dias a gente tira porque a veia cansa. Tá? Então, década de 70, início, apenas acessos de curta permanência.
o que, para o início da quimioterapia, era muito ruim, porque essas drogas que se utilizavam ainda naquela época, hoje nós estamos 40 anos depois, são drogas realmente muito melhores, tá? Mas naquela época, as drogas que eram mais lesivas para os vasos, elas causavam muita danificação de todos os vasos dos braços e geravam até feridas nos braços. O tratamento ele era dificultado muitas vezes só pelas vias de acesso. Quem não tinha veia no braço não podia fazer tratamento. Essa foi a fase que eu estava na faculdade. Mas em 1973, criaram 2 tipos de catéteres, 73 o Broviac, 79 o Hickman, que é um Broviac um pouquinho mais dilatado, que são catéteres de silicone, que nem esses que vocês estão vendo aqui. Esses catéteres, eles são colocados dentro da veia, ficam para fora da pele, só que eles passaram a durar muitos meses. Isso revolucionou o tratamento dos pacientes com câncer. Isso aconteceu no fim da década de 80 nos Estados Unidos, que foi a época que eu estava na residência, né? Então, eu nunca imaginei que eu ia tratar pacientes com câncer. E daí, bem na época que terminou a minha residência, em 1984, foi publicado um estudo onde esse autor, o Bott, ele mostrou excelentes resultados com um catéter que ficava colocado abaixo da pele. São os catéteres totalmente implantáveis, que hoje todo mundo conhece. Quem não conhece vai conhecer hoje. São 2 partes. Um catéter de silicone que se une a um receptáculo, que é esse aqui, que fica embaixo da pele. Sempre que o paciente vai fazer o tratamento, a enfermagem faz uma punção na pele diretamente nesse ponto. Utiliza-se o catéter por horas ou por dias, depois tira a agulha, faz o curativo e o paciente volta à vida normal. Com isso a gente consegue tratar os pacientes, passou a tratar de uma forma muito mais adequada, sem sofrimento para os braços, sem sofrimento para o paciente. Então, eu tive a oportunidade de participar dos primeiros catéteres. Eu diria para vocês que hoje nós estamos na 5ª ou 6ª geração desses catéteres. No fim da apresentação, vou mostrar para vocês alguns, o resultado do tratamento. Vocês ouvem muito, é bom. Eu vou mostrar o que é de verdade esse tratamento e o que os pacientes pensam dele. E uma das minhas linhas de pesquisa foi trabalhar exatamente com catéteres. Eu acabei minha residência em 1989, eu fiz minha residência inteira, minha vida toda dentro do Hospital das Clínicas e dentro da USP. E em 1997 eu recebi o convite do professor Brentani para liderar o grupo de cirurgia vascular dentro do Hospital do Câncer. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar dentro do Hospital do Câncer. Então uma coisa que para mim não passava na cabeça virou uma realidade. Eu fui chefe do Hospital do Câncer de 97 a 2007, um hospital muito grande que trata muita gente e resolve o problema de muita gente. E em 10 anos a gente teve a oportunidade de fazer muitos trabalhos e desenvolver muitas técnicas que estão muito bem padronizadas hoje em dia. Em 2007, como minhas atividades aqui no hospital aumentaram muito, e dentro da USP também, eu passei a chefia para o meu primeiro assistente, que é meu discípulo, que é o Kenji, que lidera o grupo, e eu ainda participo. Às vezes eu vou lá operar de noite, tá? A nossa vida é muito corrida, a gente se diverte bastante, a gente oferece muito para os outros e para nós mesmos, né? E às vezes eu vou de noite operar lá no Hospital do Câncer. O fato é que a gente publicou muita coisa, hoje se colocam mais de 20 catéteres por semana, só para vocês terem uma ideia, naquele hospital. Tá? Com resultados maravilhosos. Vou mostrar os resultados para vocês. Então, existem, na prática, catéteres temporários, que são os duplo lumen ou triplo lumen, e tem os PICC, que se colocam no braço. São catéteres que a enfermagem coloca tão bem ou melhor do que os próprios médicos. Tá? Então, é uma atividade conjunta. A gente tem também os catéteres de longo prazo. Para que servem esses catéteres de longo prazo? Serve para injeção de soluções hiperosmolares ou vesicantes, aquelas que irritam muito os vasos, que são utilizados por períodos prolongados. Antigamente se esperava perder os vasos dos braços. Hoje em dia a gente não espera mais.
Sabendo que vai utilizar determinados tipos de droga, de medicação, a gente já coloca o catéter e evita muito sofrimento, é uma colocação muito tranquila, vou mostrar para vocês. Sempre por períodos superiores a 30 dias, nós temos os semi-implantáveis, aqueles que ficam para fora, e os totalmente implantáveis. Os semi-implantáveis, eles podem ter só um buraquinho aqui na ponta, o único lúmen, o duplo lúmen, que uma das vias se utiliza para injeção de medicamentos e a outra para retirar sangue. E a gente tem alguns catéteres que são parecidos com esse duplo lúmen, só que eles são mais grossos e dá para fazer até diálise nesses catéteres. A gente utiliza para diálise com bastante frequência. As indicações são crianças, frequentemente, inadequação do sistema venoso, quando o paciente não tem. Às vezes a gente também faz no periférico, não é obrigatório. Por isso tem o bom senso do Dr. Oren aqui, para orientar vocês sempre que necessário. Para nutrição parenteral prolongada e gente que tem fobia à punção. As vantagens: não necessitam agulhas, então, tanto só no porte que você utiliza a agulha para uma picadinha única. É bem tranquilo, ninguém sofre com isso. Infusão rápida de grandes volumes, isso semi-implantáveis, coleta de amostra sanguínea. O portocate, o que fica embaixo da pele, também pode-se colher sangue, mas a gente evita. Tá? O catéter parcialmente implantável, ele é feito para colher sangue. Tá? E a desvantagem é que fica um pedacinho para fora da pele, o que gera uma série de desconfortos, mas que são viáveis e depende de cada caso. Os acessos definitivos, a gente tem o totalmente implantável, que tem normalmente um reservatório único. Existem alguns com reservatório duplo, que utilizam-se para diálise, mas aqui no Brasil a gente não utiliza esse tipo de catéter. Ele é composto de duas partes, o catéter, que ele é feito de silicone, e o receptáculo, que pode ser tanto de silicone como de titânio. Desculpe. E todo esse equipamento fica abaixo da pele. Os acessos totalmente implantáveis têm como vantagens: nenhuma posição fica fora da pele, menos taxa de infecção, especialmente porque não tem nenhuma parte fora da pele. O paciente pode se mobilizar irrestritamente. Tem gente que vai na praia, vai no mar, faz esporte, não tem nenhum problema. E os cuidados, obviamente, são muito mais simples do que o externo, onde você tem que manter um curativo e algum tipo de cuidado. A desvantagem é a limitação para a infusão rápida. Se a gente sabe que vai precisar fazer uma infusão mais rápida, a gente não utiliza esse catéter, a gente utiliza o outro. E limitação para a colheita de sangue, que pode ser realizado, mas não é a melhor indicação. Tá certo? O fato é que o acesso venoso ideal é aquele que tem uma durabilidade longa, tem que durar, de preferência, o tempo do tratamento. E a gente fica feliz quando a gente retira esse catéter também, quando acaba o tratamento. Baixo risco durante a inserção ou a retirada, poucas complicações durante o uso. Então, a ideia de que não vai ter problema nenhum, a gente não quer que tenha problema nenhum, mas podem ocorrer. E a maior parte desses problemas a gente tem como resolver também, geralmente com medicações. Tá certo? Boa aceitação pelo paciente e um baixo custo, que realmente hoje em dia o custo é muito baixo. Esse slide aqui eu só estou mostrando para vocês que existem complicações e a gente sabe quais são. E como a gente coloca muito catéter, a gente observa as complicações e a gente trata essas complicações. Tudo com calma e com bastante segurança. Tudo vai depender do tipo da doença, o tipo do catéter e da manipulação. Obviamente, estando num lugar bom, os riscos diminuem bastante. E esse aqui é um lugar muito bom. Tá? O melhor que a gente tem a fazer para evitar essas complicações é fazer uma boa profilaxia. Então, quem coloca tem que ter uma boa experiência, tem que ter experiência para manutenção desses catéteres. A enfermagem é hiper treinada para cuidar desses catéteres.
Uso de barreiras estéreis, obviamente a gente tem que fazer isso tudo em centro cirúrgico. Eu já vou falar como que a gente faz. Tem que lavar muito bem as mãos, uso de luvas, a gente faz, obviamente. Utilizar antissépticos, a gente faz hoje em dia 2 lavagens. Uma antes do procedimento, depois a gente faz a anestesia, faz uma segunda antisepsia. Com isso diminui muito a chance de ter infecção. E utilizar protetores nos acessos externos. Eu vou finalizar essa apresentação mostrando os resultados de 2 trabalhos que a gente tem muito interessantes. Então, esse aqui foi um trabalho que foi muito famoso na literatura, onde a gente acompanhou 500 pacientes que a gente colocou catéteres totalmente implantáveis, todos eles para quimioterapia. A faixa etária era de 50 anos e a gente acompanhou esses pacientes por 4 anos. Naquela época, no início da década, quando eu entrei no Hospital do Câncer, só se fazia com anestesia local. Então foi a primeira coisa que eu mudei quando eu entrei lá. Eu passei a utilizar muito mais a anestesia geral e a anestesia local com sedação. Porque eu acho que o tratamento já gera tanto transtorno e tanto sofrimento que quanto menos a gente sofre, melhor. Então, havendo boas condições clínicas, a gente sempre faz ou com anestesia geral mesmo, que é a anestesia mais segura que existe, ou com anestesia local com sedação, onde o paciente dorme, a gente até conversa com o paciente, entretanto, quando ele volta para o quarto, ele não lembra de absolutamente nada. Tá? E quando a situação é mais grave, daí a gente é obrigado a não utilizar nem a sedação nem a geral, aí a gente faz com anestesia local. Hoje em dia a gente utiliza muito mais local, mais sedação do que a anestesia geral. Foi uma mudança que ocorreu nesses últimos 10 anos. Vocês veem que o tempo médio de colocação do catéter não é longo. Entretanto, 52 minutos deitado numa maca e alguém mexendo no seu pescoço não é muito confortável. E às vezes demora demais. Por isso a sedação é sempre muito bem-vinda. E a gente toma sempre esse cuidado. Tá? Todos os cirurgiões aqui do hospital tomam o mesmo cuidado. Naquela época, a gente fazia a maior parte dos casos fazendo um pequeno corte e dissecando a veia. A gente olhava a veia e colocava na veia jugular externa. E fazia 20% dos casos por punção, só a agulhinha entrando dentro da veia. Hoje mudou também. Hoje a gente faz a maior parte dos casos com punção. Só que não a punção às cegas, como era feito antigamente. Aqui no hospital, e em todos os hospitais bons, a gente utiliza o ultrassom. Então, a gente coloca o ultrassom, olha na tela onde está a veia exatamente, e com a agulha a gente entra direitinho dentro da veia com uma punção única. Tá? Então, é a técnica que se utiliza hoje em dia. Mas a dissecção também é uma boa técnica. A gente utilizava muito a jugular externa, que ela fica muito perto da pele. Hoje a gente utiliza mais a interna, porque a gente faz com punção. Os resultados que nós obtivemos nesse trabalho foi duração de 353 dias em média. Quer dizer, é um catéter que pode ficar aí muito tempo. Tenho pacientes que ficaram com catéter por anos. Tá? A gente não recomenda que fique anos se não tiver em uso. A gente recomenda que se retire se não estiver em uso. Mas se houver uma eventual necessidade, a gente prefere manter o catéter. Foram retirados 101, 66 por fim de tratamento e 35 por complicações. Então, de 520, 35 foram retirados. Foram retirados e, eventualmente, recolocados outros. Tá? Por isso que eram 500 pacientes e 520 catéteres. Né? E a colocação é sempre igual, tranquila e muito bem regrada. Na prática, nós observamos 18% de complicações. Mas quando a gente observa o número de complicações por dias de uso, esse número é muito baixo, vocês estão vendo? 0,23 por 1000 dias de uso. É assim que a gente mede as complicações. São muito infrequentes, possíveis, mas infrequentes. A gente pode ter infecção e complicações do próprio catéter, especificamente a oclusão do catéter, que a gente também consegue desentupir em muitos casos, em mais ou menos
60% dos casos. Então, quando o indivíduo tem infecção, a gente trata com antibiótico e, eventualmente, a gente tem que tirar o catéter. Quando a gente tem formação de trombo, a gente injeta drogas que diluem os coágulos, fazendo com que mais de 60% dos catéteres sejam mantidos sem a necessidade de retirada, que é numa pequena parcela dos casos. A trombose venosa também é uma complicação que ocorre. Eu estou falando para vocês porque é a realidade. Eu acho que precisa saber, precisa entender que é pequeno o risco. E quando ocorre, a gente também nem tira o catéter. A gente aprendeu que não é necessário retirar o catéter. É necessário dar remédio, mas não é necessário retirar o catéter, na maior parte dos casos. Então, os pacientes conseguem tratar de uma forma adequada por muito tempo. Então, a gente teve preservação em 60% dos casos nas complicações graves. Tá certo? Complicações pequenas são mais na colocação. E aqui está uma novidade que a gente tem, não é mais nenhum teste, porque a gente está fazendo a colocação de catéteres totalmente implantáveis no braço. É uma nova modalidade para aqueles pacientes que não podem colocar no peito o catéter ou que preferem colocar no braço. É uma alternativa nova. Então a gente coloca o catéter aqui e a ponta fica ali, ó, que fica o catéter e a ponta fica sempre perto do coração. Esse trabalho nós fizemos de 2013 a 2014, 35 pacientes, 35 catéteres, média etária, diversos tipos de neoplasias, anestesia local mais sedação, como eu falei para vocês, em mais de 80% dos casos, e a técnica foi por punção em todos os pacientes no braço. O tempo cirúrgico foi mais curto, 37 minutos, mas também a sedação é muito bem-vinda pelos pacientes. A via de acesso é a veia basílica, que é uma veia menos importante do braço. A duração desses catéteres era de 82 dias, uma duração curta, né? Vocês viram que o outro tinha 350 dias. A gente precisa seguir por mais tempo. Mas a gente ainda não teve nenhuma complicação infecciosa e teve uma flebite de basílica, que não é uma complicação importante, e uma trombose subclávia que foi tratada com medicamento e o paciente manteve-se com o catéter. Todos os catéteres foram preservados e os pacientes estão indo muito bem nos seus tratamentos. A gente fez nesse trabalho um questionário, eu vou terminar a apresentação mostrando isso para vocês. As perspectivas do paciente quanto ao uso desse catéter especificamente. Então, desconforto durante o procedimento foi aceitável? 97% dos pacientes dizem que sim. Eu preferiria anestesia geral. Só 6% prefeririam anestesia geral do que a que foi utilizada. Eu preferiria punções venosas ao invés de ter o catéter. 20% disseram que prefeririam. A gente vai repetir esse questionário daqui a alguns meses para ver se isso se repete. Mas a grande maioria prefere o catéter. Cria uma sensação desagradável o catéter? Só 20% tiveram uma sensação desagradável. Causa dor? Só 14% tiveram um pouco de dor. Garanto para vocês que não é insuportável. Desagradável, sim. Após um período, nem sinto mais o catéter. 70% dos pacientes. A injeção de grandes volumes é importante para mim. 70% não era importante. O acesso do catéter dói. 40% dizem que dói um pouquinho, a picadinha, mas 60% nem sentem. Tá certo? Aqui, com relação ao receio que o porte gera no paciente. Será que esse catéter não vai funcionar um dia? 37% dos pacientes ficam com essa sensação, mas isso não ocorre. A gente acredita que com o passar do tempo eles vão entender e vão sentir mais segurança nisso. Que ele possa sair do lugar é uma dúvida, eu já respondo para vocês. Não sai do lugar, porque a gente dá pontos fixando o catéter. Tá? Antigamente a gente não fixava. Daí eu tive 2 pacientes que o catéter virou.
E daí a gente teve que fazer uma nova incisão, virar o catéter e fixar. A partir daquela data, que já tem mais de 12 anos, a gente passou a fixar todos os catéteres. Então, ele não sai do lugar. O medo de que possa ser danificado enquanto brinco com as crianças, a maioria não tem esse medo. Que possa ser danificado enquanto estou sendo abraçado, no braço é muito pouco provável, mas no peito eles têm um pouco mais de medo, mas eu garanto para vocês, não tem nenhum problema também. Que possa ser uma fonte de infecção é um medo, mas não na maior parte dos pacientes. Quanto ao incômodo que o catéter gera, quando eu tomo banho no chuveiro, apenas 11%. Tomo banho de banheira, 91% não tem nenhum tipo de problema. Se eu me exercito, 91% dos pacientes fazem exercício de forma habitual. Se eu mexo os meus braços, mesmo tendo o catéter no braço, as pessoas não estão com medo, tá? Porque não é para ter medo mesmo. Quando eu retiro a minha roupa, se isso vai ser um problema, ninguém tem esse medo. Se eu dirijo o meu carro, usando o meu cinto de segurança, isso é um medo de quem tem o catéter aqui. Nunca vi nenhum tipo de problema com relação a isso. Quando eu utilizo o sutiã, ninguém tem esse problema, porque fica no braço. Quando fica no peito, pode gerar um pequeno desnível, que para a maioria dos pacientes não é um grande problema. Se eu tento sentar numa determinada posição para que o catéter não possa se movimentar, isso não é um problema, as pessoas também não se preocupam muito quanto a isso. A cicatriz me preocupa, 90% dos pacientes dizem que não, e se recomendaria que outras pessoas utilizassem o catéter como o seu. Apesar de algumas respostas negativas, 95% dos pacientes recomendam esse tipo de catéter. Eu vou parar aqui a minha apresentação, o Warren vai continuar essa apresentação. A nossa ideia foi tentar tirar o folclore, a mística, para vocês entenderem o que é a realidade. E depois a gente vai sentar aqui e deixar vocês fazerem as perguntas que quiserem. Muito obrigado. Boa noite, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu reconheço aqui rostos familiares, pacientes, ex-pacientes, e queria agradecer, na verdade, a Juliana, a Fabiola, pelo empenho que eles têm em produzir esses eventos uma vez por mês, ter esse tipo de contato com os pacientes, é muito legal. Eu também vejo aqui um professor meu, o Dr. Henrique Gruspon. Na verdade, assim, ele deveria estar aqui, porque ele que me ensinou muito do que eu sei. Então, eu realmente acho que isso é muito interessante. E o Wilson também, que fez a nossa apresentação aqui, que é o gerente da oncologia, que tem um grande empenho para que realmente esses eventos aconteçam. Só para título de tempo, a ideia nossa é terminar às 19h, tá? Mas eu vou fazer uma apresentação rápida. Depois daqui a gente vai ter não só o Nelson e eu aqui na mesa para perguntas e respostas, mas a enfermeira Iracema e o psicólogo Marcos também, o Dr. Marcos também, para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre quimioterapia, os seus medos e receios, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar fazer mais rápido para que a gente possa ter tempo para conversar. Então, quais são os tratamentos para câncer? Então, hoje em dia não existe one size fits all, um tamanho serve para todo mundo. Tem que ser sobre medida. Cada paciente é um paciente único, ele tem que receber o tratamento sobre medida. A gente sabe que os tratamentos para câncer, eles começaram com cirurgia. Antigamente se achava que a cirurgia era o único tipo de tratamento para o câncer, né? Aí existiu o aparecimento da radioterapia, onde você pode tratar o câncer através de radiação ionizante. Um outro tipo de você tratar o câncer. E tem o tratamento que eu chamo de sistêmico, é aquele que vai para o corpo inteiro. Então, muitas vezes a gente conversa com o paciente, doutor, posso operar? Não, agora a cirurgia não é o momento. Agora você tem que fazer algum tipo de tratamento que vai para o corpo inteiro, né? E é o que a gente chama de tratamento sistêmico. E dentro do tratamento sistêmico, todo mundo lembra, então é quimioterapia? Quimioterapia é um dos tipos de tratamento sistêmico. A gente tem outros tipos, a gente tem a hormonioterapia, né? E a gente também tem a imunoterapia, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, hormonioterapia
Vou deixar a quimioterapia um pouco mais de lado. Vou falar rapidamente de hormonioterapia. A hormonioterapia ela é muito utilizada em 2 tipos de câncer, principalmente. Câncer de próstata e câncer de mama. São 2 tipos de câncer que são muito alimentados pelos hormônios dos pacientes. Então, na verdade, não é uma hormonioterapia, é uma anti-hormonioterapia. A gente tira o hormônio masculino dos homens com câncer de próstata e a gente tira o hormônio feminino das mulheres com câncer de mama. E os efeitos relacionados a esse tipo de tratamento são os efeitos da falta do hormônio. Então, na mulher, você acaba acentuando a menopausa e no homem você acaba causando uma andropausa. Ondas de calor, alterações, às vezes, do pensamento, acaba engordando, perda da massa muscular, osteoporose. Então, são efeitos da hormonioterapia. E quimioterapia, existe a forma tradicional, né, que é a forma intravenosa, e também existe, mais recentemente, a forma oral. Então, aqui eu trouxe só 2 exemplos de quimioterapia na forma oral. Uma é a capecitabina, usada para câncer de intestino, câncer de mama, e o temodal, que é usado para câncer de sistema nervoso central. Efeitos colaterais dependem de 2 coisas. Depende do paciente e depende da quimioterapia propriamente. E cada tumor tem uma quimioterapia mais apropriada. Então, não é uma quimioterapia que serve para todos os tipos de tumores, e não é todas as quimioterapias, por exemplo, que caem o cabelo. Existem quimioterapias que são mais propícias a cair o cabelo, existem quimioterapias que poupam o cabelo do paciente. E como é que a gente escolhe? Na verdade, a gente escolhe pela efetividade e também vai um pouco da escolha do paciente. Né? Se a gente não perder na efetividade, a gente conseguir dar uma quimioterapia que não cai o cabelo, é claro que a gente vai optar por essa quimioterapia. Náuseas e vômitos. Todas as quimioterapias dão náuseas e vômitos? Não. Existem quimioterapias que são mais, que a gente chama emetogênicas, que causam mais náuseas e vômitos, e aí a gente dá o coquetel completo dos remédios para evitar náuseas e vômitos. Existem quimioterapias que a chance de náusea e vômito é tão pequena que a gente fala para ele, olha, toma esse Plasil para casa e toma só se precisar. Diferente de uma quimioterapia, por exemplo, com a cisplatina ou a adriamicina, que é a vermelhinha, que muitos de vocês talvez já ouviram falar, essa é aquela que você precisa dar para o paciente remédio antes, durante e depois, para que ele não tenha náuseas e vômitos. Diarreia é um outro efeito colateral de algumas quimioterapias. Outros pacientes reclamam, não, estou com prisão de ventre, foi a quimioterapia. Não, muitas vezes é o remédio para evitar náuseas que acaba causando a prisão de ventre. Aftas na boca pode acontecer, então às vezes a gente usa o pessoal da enfermagem para orientação de bochechos para evitar aftas, ou às vezes até o pessoal da odonto, a gente tem um serviço aqui que faz laser para evitar as náuseas e vômitos. Anemia pode acontecer, queda dos leucócitos, que são as células de defesa, queda das plaquetas, que são as células de coagulação. A gente fala para o paciente ficar de olho, se ele tiver febre, ele precisa avisar a gente. Se ele tiver um cansaço, pode ser anemia. Se ele tiver um sangramento, pode ser as quedas das plaquetas. E vocês sabem, né, muitos de vocês que fizeram quimioterapia ou tiveram parentes que fizeram quimioterapia, toda vez que vem fazer quimioterapia, faz exames de sangue. Principalmente o quê? O hemograma, para a gente saber se a gente pode realmente fazer a quimioterapia com segurança, que esses parâmetros sejam respeitados. Neuropatia costuma ser uma sensação de formigamento ou adormecimento nas mãos e nos pés. Não é toda a quimioterapia que causa isso, alguns tipos específicos. A audição, tem algumas quimioterapias, por exemplo, a própria cisplatina pode afetar a audição dos pacientes. E isso a gente tem que orientar o paciente. De novo, pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Muitos desses efeitos colaterais são reversíveis, outros são irreversíveis, então faz parte do paciente contar para o seu médico o que ele está sentindo, para que o médico possa saber se ele pode continuar naquela quimioterapia ou se ele precisa mudar o tratamento no meio do caminho. Os rins, tem algumas quimioterapias que podem atacar os rins, então a gente orienta os pacientes a tomarem bastante líquido durante essa época da quimioterapia. Outros pacientes, às vezes, já têm um problema do rim antes de vir fazer a quimioterapia. Então a gente evita essa quimioterapia e tenta dar alguma alternativa. Tá? E infertilidade, principalmente para pacientes mais jovens, então pacientes assim na faixa etária de 20, 30, 40 anos, que ainda, sabe, tem a expectativa de passar por um tratamento e esse tratamento depois eles querem engravidar, querem ser pais, ser mães. Então a gente precisa pensar que alguns tratamentos podem causar infertilidade, então tem que discutir isso com os pacientes. Eventualmente, homens, a gente recomenda que eles coletem o sêmen antes de começar o tratamento, aí deixa num banco de sêmen para que possa fazer todo o tratamento e depois, no futuro, eles possam utilizar isso. E mulheres, existe toda a discussão se você faz algum tipo de preservação do ovário da mulher,
E, então, isso são coisas que a gente tem que discutir hoje em dia com os nossos pacientes. Existe também um outro tipo de tratamento que está mais na moda, que é o alvo molecular. É você tentar agir especificamente num alvo, num gene específico do seu tumor. Então, esses são tratamentos mais modernos. Realmente existem esses tratamentos. Começou principalmente na leucemia, mas também nos tumores sólidos. E essa aqui é uma lista que eu trouxe dos últimos remédios aprovados pelo FDA somente para tumores sólidos. Não inclui aqui leucemia, linfoma. Tá? Como vocês podem ver, a grande maioria desses remédios são de alvo molecular. Eles agem especificamente num ponto específico que é um gene alterado num tumor, é uma produção de vasos alterados no tumor. Não são quimioterapias. Acho que desses daqui talvez tenha uma ou duas quimioterapias. O resto, tudo, o FDA nos últimos anos tem aprovado remédios alvo molecular. Ainda não é para todos os tumores, ainda não é para todos os pacientes, mas já tem alguns pacientes, alguns tipos de tumores que a gente tem avançado além da quimioterapia. E eu não posso deixar de falar o que foi a sensação na semana passada, no Congresso Americano de Oncologia Clínica, que foi a imunoterapia. Na verdade, a revista Science, que é uma das revistas mais conceituosas no meio científico e médico, como a edição de final de 2013, mostrou que a imunoterapia no câncer era o grande avanço daquele ano. E isso, uma revista de ciências básicas, e agora já está se transpondo para doenças na parte clínica. Esse congresso que a gente foi na semana passada, falou-se muito da imunoterapia no câncer. Então, o sistema imunológico seria a arma ideal para tratar o câncer. Por quê? Porque a gente tem vários armamentos dentro do sistema imunológico. A gente tem as células T, os linfócitos, a gente tem os anticorpos monoclonais, a gente tem outras células chamadas natural killers, que são especificamente para matar coisas que não nos pertencem. O sistema imunológico, ele tem uma alta especificidade, ele consegue ver pequenas alterações nas moléculas que tem nas células e fala assim, olha, isso daqui é câncer, vai lá e ataca. E o sistema imunológico tem o que a gente chama de recall, ou memória. Uma vez que ele é estimulado, ele se mantém ativo contra aquele específico antígeno que não nos pertence. Então, o que eu falo para os pacientes, que essas drogas novas que estão chegando, que é o seguinte, o nosso sistema imunológico, ele está aqui para combater vírus, bactérias, outros germes. Só que ele também deveria estar presente para combater o nosso câncer. Só que o câncer, ele consegue despistar o sistema imunológico. E, com isso, ele consegue conviver dentro do nosso organismo e o sistema imunológico lá tentando atacar e o câncer despistando. E o que acontece? Esse jeito dele despistar é porque ele cria uma comunicação entre o câncer e a célula de defesa. E a célula de defesa acha que aquilo lá está bom, o câncer pode ficar lá, fica tranquilo. E essas novas drogas, ela quebra essa comunicação entre o sistema imunológico e o câncer. E, com isso, o sistema imunológico começa a se ativar de uma maneira extremamente, muito mais ativa, né, ficar muito mais ativo, e começa a atacar a célula cancerígena, porque não existe mais essa comunicação entre eles, onde o câncer começa a enganar o sistema imunológico. E eu queria terminar, eu preciso agradecer, né, a equipe de oncologistas aqui do hospital, eu preciso agradecer os assistentes, os residentes, preciso também agradecer os outros médicos da equipe de oncologia do hospital, secretárias, enfermagem, e, claro, por último, a gente não pode agradecer os pacientes e os familiares dos pacientes, que sem vocês a gente não estaria fazendo o nosso trabalho no dia a dia. E agora eu queria chamar os palestrantes da noite para que a gente tenha aí pelo menos uns 15 minutos de conversas com vocês, tá bom? Só fazer uma representação rápida, né? Então, o Nelson, vocês já viram falar, a Iracema é a enfermeira do nosso centro de oncologia e o Marcos é o psicólogo aqui do andar da oncologia, tá bom? Boa noite. Meu nome é Júlio. Eu tenho uma dúvida em relação a tumores de cabeça e pescoço, no caso, o carcinoma de orofaringe, que a gente sabe que uma parcela deles tem relação com HPV e alguns trabalhos mostram que são de melhor prognóstico. E se tem se tentado fazer na prática clínica um descalonamento da terapia, visando não ter tantos efeitos adversos relacionados ao tratamento.
Obrigado. Ótima pergunta. Então, deixa eu só então, fazer uma introdução para quem não está tão atualizado quanto você nesse assunto. Então, ele perguntou de tumores de cabeça e pescoço, especificamente uma região do pescoço, que é a orofaringe, que é essa parte que inclui aqui a parte posterior da língua, as amígdalas, a campainha, que a gente chama de úvula, e o palato mole. Antigamente, achava-se que tumores de cabeça e pescoço tinham 2 fatores de risco, principalmente, né? Que era o cigarro e o tabagismo. E viu-se que esses tumores de cabeça e pescoço nessa região, eles não tinham tanta relação com o cigarro e o tabagismo. Começou a aparecer muita gente jovem, por volta dos 30, 40 anos, com tumores nessa região, que nunca fumaram, nunca beberam. E eles começaram a investigar, então, por que eles tiveram esses tumores? E foram ver que estava relacionado com o vírus HPV, ou vírus do papiloma humano, né? E esse é o vírus que causa desde uma verruga simples, né, aquela verruga chatinha que às vezes não sai da nossa pele, né, do nosso, até o mesmo vírus que também causa o câncer de colo de útero nas mulheres, o câncer de canal anal, né, e o câncer de pênis. Então era o mesmo tipo de vírus. Então, e aí foram ver, bom, então, será que esses pacientes que têm um tumor nessa região, induzidos pelo vírus, têm o mesmo prognóstico de um paciente que fuma ou que bebe? E viram que não. O prognóstico realmente é melhor. Esses pacientes, no tratamento, vão melhor do que os pacientes que fumam e bebem. Então, existe agora toda uma expectativa que tumores dessa região que estão relacionados com o HPV, talvez você, como o prognóstico é melhor, você não precisa fazer um tratamento tão intenso de quimio, de rádio ou de cirurgia como você faria para um paciente que o tumor é induzido pelo cigarro e pela bebida. Então, respondendo agora para você diretamente a tua pergunta, ainda é de uma maneira experimental. No Congresso, agora, acabaram de mostrar, a Universidade da Carolina do Norte acabou de mostrar um trabalho onde eles recrutaram 50 pacientes, onde eles fizeram doses menores de rádio, doses menores de quimioterapia. Eles tiveram resultados realmente muito bons, só que o segmento ainda é muito curto. Foi 1 ano e meio, 2 anos que eles seguiram esses pacientes. Então, a gente não sabe a longo prazo se os resultados vão ser tão bons quanto a dose cheia de quimio, a dose cheia de rádio. Meu nome é Giovana. Queria agradecer, na verdade, a palestra primeiro, foi muito boa. A minha pergunta é um pouco menos técnica e um pouco mais de opinião, na verdade. Eu li recentemente que um dos executivos do Google, ao ser questionado sobre a expectativa de vida, ele disse que ele acreditava que as pessoas iriam superar a expectativa de vida que a gente tem hoje, poderiam chegar a 500 anos. E uma das frases que ele disse também foi que a quimioterapia, em 20 anos, seria tão antiquada quanto o telégrafo é hoje. Eu acho que... Eu não entendo nada do assunto, não sei se ele entende, mas eu queria saber a opinião de vocês assim, sobre o futuro do tratamento do câncer e de doenças oncológicas. Eu vou começar a falar, depois eu deixo aí para os outros. Eu acho que, assim, hoje, realmente... A oncologia que se faz hoje é muito diferente da oncologia que se fazia 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tem dúvida. Mas o mais incrível é que tem muitas drogas que foram descobertas na década de 50 que ainda hoje são essenciais no tratamento. A gente ainda não conseguiu abandoná-las. Teve outras que não, outras a gente já passaram, do mesmo jeito que vieram, a gente já não usa, praticamente já não usa. Ou acaba usando, às vezes, segunda, terceira opção, quando a primeira realmente não deu efeito. Mas, realmente, a gente tem evoluído bastante. Talvez não no ritmo que todos nós queríamos, né? Médicos, pacientes, talvez não nesse ritmo, mas a gente tem evoluído bastante. Então, hoje em dia, a gente tem drogas orais, que antigamente a gente não tinha. A gente tem drogas com esses alvos moleculares, especificamente, você corta os vasos sanguíneos que nutrem o tumor, ou você mexe num gene específico que mata o tumor. Essas drogas mesmas que eu falei, que agem estimulando o sistema imunológico, né? Então, realmente, eu acho que quando eu comecei a minha carreira alguns anos atrás, e já fazem alguns mesmo, se alguém me falasse, olha, a imunoterapia funciona para câncer de pulmão, eu falei assim, não, você está de brincadeira. E hoje é uma realidade, né? Se imunoterapia vai existir alguma coisa oral, eu falei assim, você está de brincadeira. Então, realmente, a gente tem avançado, mas talvez não no ritmo, né?
Posso aproveitar? Eu sei aqui... Meu nome é Antônio, e a pergunta nesse congresso de Chicago, foram apresentados novos medicamentos ou foram apresentados resultados de medicamentos já existentes? Não, a ideia, na verdade, nesse tipo de congresso, você apresenta tanto remédios antigos em novas indicações, né? Ou remédios novos que ainda estão em fases bem iniciais de pacientes. Então, o que você fez em 15 pacientes, você já começa a apresentar alguns resultados, você já apresenta nesse congresso os teus resultados iniciais. Então, o que foi a sensação, e saiu na mídia o congresso, são drogas que já foram aprovadas pelos Estados Unidos, no FDA, e pela EMEA, que é a Agência Reguladora Europeia, para o tratamento do câncer melanoma, que o câncer melanoma, especificamente, ele sempre foi tratado com imunoterapia. É muito resistente, costuma ser resistente à quimioterapia. Então, esses remédios que foram aprovados para melanoma, eles começaram agora a ser testados em outros tumores, tumores de pulmão, tumores de ovário, tumores de bexiga, e esses remédios começaram a mostrar respostas em pacientes que já foram tratados com quimioterapia e que, a princípio, os médicos falaram assim, olha, está difícil achar uma droga nova para você, uma indicação nova, e aí começaram a tratar esses pacientes com esses remédios e começou-se a ver uma resposta que até então a gente não via. Por isso que existe essa excitação no meio oncológico nesses últimos dias com essas novas drogas. Posso aproveitar que a gente está aqui com o Marcos, que é o nosso psicólogo, e eu fazer uma pergunta para ele, que eu sempre... Eu queria que o Marcos falasse assim, quais as angústias ou quais os anseios dos pacientes que ele costuma ver dos nossos pacientes, mais frequentemente, né? O que ele discute mais com os nossos pacientes? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para poder estar aqui. Eu acho que esses momentos são fundamentais, né? E quando eu digo fundamentais, não no sentido deles serem importantes, mas eu acho que eles são o fundamento de muitas coisas, né? Eu queria começar a falar, na verdade, partindo um pouco da sua pergunta. Como é que você chama? Então, Giovana, eu acompanhei isso também, né? Que você trouxe a respeito desse empresário do Google, enfim. Tem um autor, né, que é um psicanalista, na verdade é considerado o pai da psicanálise, né, o Freud. E ele vai dizer, ele tem um textinho que chama Mal-Estar na Civilização. E nesse texto ele vai localizar 3 grandes fontes de mal-estar do ser humano, que é o corpo, a relação com o outro e a natureza. Quando a gente fala de um paciente oncológico, a gente pode dizer que esse paciente está vivenciando essas 3 grandes fontes de mal-estar, né? Ou seja, há um impacto da doença no corpo, há um impacto da doença nas relações e há um impacto da doença em algo que para a gente é muito precioso, que é a nossa ilusão de eternidade, né? Todos nós vivemos uma ilusão de eternidade. Porque não existe no nosso psiquismo o registro da morte. O nosso psiquismo ele só registra aquilo que a gente já passou, né? Então, tirando crenças religiosas, né, dificilmente alguém morreu e voltou para contar como é que é, né? Então, a natureza está aí também, né? Então, assim, as grandes fontes de angústia do paciente com câncer são justamente essas 3, né? Ou seja, o impacto que a doença tem no corpo, o impacto que a doença tem nas suas relações de trabalho, relações amorosas, né, relações de amizade, né, e o impacto que a doença tem nessa ilusão que a gente tem de eternidade, né? Então, eu entendo que a fala desse empresário do Google não é sem razão, né? Todos nós ficamos muito angustiados, né, quando a gente pensa a respeito da morte, porque a morte aponta para o nosso não controle total, né? Eu me lembro uma vez que eu estava discutindo um caso com uma residente, né? E essa residente disse assim para mim: não, foi muito importante eu trabalhar com você porque eu aprendi que médico não salva vida. Eu falei: não te ensinei isso não. Médico salva vida, sim.
O fato do médico, às vezes, não conseguir evitar a morte, isso não quer dizer que ele não salvou a vida. Porque a gente vive enquanto há vida. Né? Se você consegue promover uma boa qualidade de vida, né? Se você consegue fazer com que essa pessoa viva bem enquanto há vida, você salvou vida, sim. Né? Então, nem sempre a morte é sinônimo de fracasso, porque a morte está para todo mundo. Né? Então, é muito importante que a gente possa pensar um pouquinho a respeito disso. Né? A gente evita muito falar da morte, por isso que eu agradeço a sua pergunta, uma pergunta muito corajosa, né? E fundamental. Então, eu acho muito importante que a gente possa, sim, é claro que existem muitos avanços, né, naquilo que se concerne o tratamento do câncer, mas um avanço que cure a morte não existe. Né? Me lembro de um paciente que disse assim para mim: agora eu descobri que a morte não tem cura. E não tem. Né? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí o convite para participar dessa palestra. E aproveitando assim, o gancho então, né, do assunto, falar que, embora principalmente quem precisa se tratar tenha pressa e pareça que os avanços são muito lentos, se a gente for observar, principalmente do ponto de vista da colocação aqui do Dr. Nelson, que para descobrir aí o ABO-RH levou-se uns 300 anos, então, se a gente for considerar as evoluções nos tratamentos aí nos últimos 40 anos, 30, 20 anos, se evoluiu bastante, né? E do ponto de vista prático, não são só os tratamentos que curam que a gente deve levar em consideração, mas também como tem sido esse tratamento ultimamente. Então, vem outras coisas junto com isso. Antigamente, se a gente fosse ver 20 anos atrás, um filme sobre paciente com câncer, a gente via a pessoa com muitas reações, passando muito mal, daí acabaram se criando muitos tabus na imaginação das pessoas. Hoje em dia, a gente tem alguns medicamentos, né, alguns tratamentos de suporte que a gente consegue trazer o paciente durante todo o tratamento, cada vez com menos reação adversa, com mais qualidade de vida. Então, antigamente, a pessoa tinha muita êmese e vomitava bastante. Hoje em dia, muitas vezes, o paciente passa o tratamento todo sem ter nada disso, conseguindo trabalhar, conseguindo levar uma vida com mais qualidade, mais próxima daquilo que era a sua vida cotidiana anterior à doença. Além do que, tem outras coisas também, as medicações via oral que vieram, como o Dr. Oren acabou de citar. Hoje em dia, muitas que já são aprovadas, que já são muito acessíveis para muitas pessoas, que já são aprovadas pelas fontes pagadoras. A gente consegue tratar cada vez mais o paciente de maneira ambulatorial, internando cada vez menos. A gente consegue fazer quimioterapia do paciente em casa. Então, tem tratamentos que tempos atrás a gente fazia só internado. Hoje em dia, a gente coloca um aparelho no paciente, ele fica 2 dias em casa, recebendo quimioterapia, e depois vem para o ambulatório para retirar o aparelho. Então, assim, são avanços, talvez não exatamente na velocidade que a gente gostaria que fosse, não é ainda a cura para tudo, mas muitos se curam, né? E mesmo os que não se curam, os que têm um tratamento mais prolongado, a gente consegue fazer isso hoje em dia com uma qualidade muito melhor, e a tendência é que cada vez evolua mais, né? Daí está o pessoal que está vindo do congresso de uma semana com um monte de novidades, e a evolução acho que tende a ser realmente cada vez mais rápida, né? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Não dá para te ouvir. Tá ligado? O Bruno fez a pergunta se a injeção de alimentos transgênicos é um fator de risco para adquirir câncer, né? A gente discutiu isso no mês passado, 2 meses atrás, quando a gente teve a palestra de tumores gastrointestinais. Só um exemplo. No Japão, é muito comum câncer de estômago. Muito comum câncer de estômago. E é pouco comum câncer de intestino, do cólon. Pouco comum. Agora, os japoneses, filhos de japoneses que migraram para os Estados Unidos e começaram a comer Burger King, começaram a comer McDonald's, essas coisas, e abandonaram um pouco a comida japonesa, melhoraram, diminuiu bastante a incidência de câncer de estômago.
Em contrapartida, começou a aumentar muito a incidência de câncer de intestino nesse pessoal. Então, com certeza, a alimentação, tá, pode influir no tipo de câncer, pode ser um fator de risco para determinados tipos de câncer. Olha, a doutora disse assim, eu estou com um porta-gato colocado há 2 semanas, me falaram, você vai não tirar mais. Como não vou tirar? Já vou tirar. Aí fiquei preocupado, falei, será que vou ter que levar lá quando for o porta-gato ou não vai tirar mesmo? Ou seja, eu achei que não foi uma esperança. Não, você vai tirar daqui 2 ou 3 anos. Não, você não vai tirar mais. Bom, então vou levar comigo. Fiquei assim. Aí eu quero tirar quando não use mais, né? Os catéteres a gente coloca, o paciente faz o tratamento. Uma vez curado, que não vai precisar mais do catéter, a gente tira. Mas está curado. A colocação é o que eu mostrei para vocês. É um procedimento que dura mais ou menos 1 hora. A retirada, ela normalmente é mais tranquila. Eu sei. E dura mais ou menos 20, 30 minutos. Quem colocou foi o Dr. Joseph Matersky para mim. Excelente. Então falou que ele tinha colocado 1000, não sei quantos catetes na vida dele. Falei, tá bom, doutor, não vai já comigo, né? Doutor, o Estado de São Paulo publicou um anúncio, um artigo sobre o Congresso de Chicago. Colocou uma barbaridade aqui, que eu não sei se teria que alguém dizer, meu, não fala uma coisa dessa. Falam que de 10 pacientes de câncer de pulmão, eu tenho câncer de pulmão, em 5 anos só vai ficar um vivo. Não falar uma coisa dessa. Porque, primeiro, tem pacientes e pacientes, tem câncer e câncer, eles generalizaram. Aí eu me assustei um pouquinho quando li isso aqui. Eu acho que alguém tem que dar sabe? Estatísticas existem na internet, existem na mídia leiga, e assim, e o paciente não é uma estatística, o paciente ele é único. Como o senhor mesmo falou, cada paciente é um tipo de paciente, cada paciente tem o seu tipo de câncer, cada paciente tem o seu tipo de tratamento. Então, eu acho que estatísticas de um lado, é claro que quando a gente lê umas estatísticas a gente se choca, e pacientes às vezes perguntam para os médicos as estatísticas e eu ensino para os residentes. Não adianta se você chegar lá e dar uma aula teórica de estatística para o teu paciente ele não quer ouvir a estatística, ele quer ouvir qual é o tratamento, qual o prognóstico dele em si. Então, a última pergunta aqui. Eu estou nervosa, já que esse negócio de tempo, e eu sou leiga, desculpa. Não tenha pressa. Então, me ajuda aí, tá? É o seguinte, eu vim porque eu até estou com uma pessoa na família, mas não vou adentrar nisso. O câncer dessa pessoa originou da vesícula, tá? Minha pergunta é a seguinte, originou da vesícula, e ele deu a metástase no pulmão, tá? Ele está tomando a droga, tal, e foi retirado esse pedacinho do pulmão, foi mandado dos Estados Unidos, no fundo de Xuan, tá? Infelizmente, veio 4 tipos de células, 25, uma só que veio uma droga. As demais não deu resultado. Minha pergunta é o seguinte, se caso, depois que fizer essa série de sessões e for feito um PET scan, vamos dizer que esse paciente não tem resposta, há alguma possibilidade de pegar só esses 25% e tentar ver se ele vai ter uma resposta? E o câncer, a metástase diz que é bem pequena a célula, e todo mundo dá para falar, nossa, pequena é difícil, tal. Não sei se você entendeu mais ou menos a minha posição. Obrigada, que eu sou muito leiga nisso. Então, na verdade, só também abrindo um pouquinho mais o conhecimento, né, que você trouxe, ela falou de um teste chamado Foundation One. O que é esse teste? Esse teste, por enquanto, é um teste, ainda que a gente ainda não sabe, em 2015, como atuar e como agir com esse teste de uma maneira adequada. O que é esse teste? Esse teste ele pega o seu tumor e ele analisa todos os genes que tem no seu tumor, né? Então ele faz, assim, a gente sabe que alterações genéticas são o que causam tumor. E essas alterações genéticas, você consegue ver, por exemplo, tem um gene alterado tipo A, e tem um outro gene B tipo alterado, o C e o D. E, através dessas alterações genéticas, existem algumas drogas, que é do que eu falei de alvo molecular, que atacam especificamente esses genes. Por que eu digo que ainda de uma maneira experimental? Porque todas essas drogas que foram aprovadas já, elas não foram aprovadas para quem tem essa alteração genética, elas foram aprovadas para quem tem doença X, e essa doença X que tem essa alteração genética específica. O que a gente está extrapolando é que, por exemplo, para tumor de vesícula biliar, ou, por exemplo, tumor de cabeça e pescoço, que tem uma alteração genética, tá?
mas tem uma alteração genética que está presente num determinado tipo de linfoma e que a gente tem uma droga específica para o linfoma que atua nessa alteração genética. O que a gente está extrapolando é que, bom, se atua nessa alteração genética do linfoma, talvez possa agir na alteração genética que está presente no tumor de vesícula biliar ou no tumor de cabeça e pescoço. Então, a gente está extrapolando essa medicação, né? Agora, alguns pacientes podem se beneficiar dessa droga alvo molecular especificamente, mesmo que não é para indicação específica do tumor que está aprovada a medicação. Mas o que a gente não sabe é que se esse gene que foi achado, ele é o gene que a gente chama de driver or passenger. O gene driver, que é o motorista, é aquele que realmente está lá, ele se alterou, e ele que leva o tumor em frente, ele que faz o tumor crescer. Existem outras alterações genéticas que são passengers, ou seja, eles estão no ônibus e você sabe que tem alteração genética e você ataca esse gene, mas ele é um passageiro, ele não é um motorista. Então, você está dando uma medicação achando que você está interferindo no tumor, mas você não está interferindo porque é um outro gene que talvez seja o motorista, e talvez para esse gene em 2015 a gente ainda não tenha droga específica para atacar esse gene. Tá bom? Ok, obrigada. Tá bom. Você quer terminar? Então, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos os palestrantes, a toda a mesa, a todos os convidados, e já convido para a próxima palestra, que vai acontecer no dia 7 de julho, aqui mesmo nesse auditório. Muito obrigada a todos.